saber enxergar o problema, compreender o que de fato é um problema, fica muito mais fácil na hora de resolver o problema. Eu tenho notado, né, que a grande maioria das famílias que chegam até uma instituição ou que chegam até mim, elas já vêm de um desgaste muito grande de anos sofrendo, buscando alternativas, buscando meios e não consegue muitas das vezes encontrar um caminho. E esse desgaste interfere diretamente na relação, traz muitas das vezes prejuízos, traz danos, né? Então, quando chega muitas das vezes no caminho da solução, já houve um desgaste muito grande e muitas das vezes até desnecessário, né? Então, hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre isso, mas antes da gente começar a falar de como resolver o problema, eu não poderia deixar de falar da importância da forma como eu enxergo o problema. Diariamente eu vejo as pessoas sofrendo justamente porque não conseguem enxergar o problema como de fato ele é. Inclusive, há algum tempo atrás eu publiquei um vídeo, esse vídeo teve uma repercussão muito grande, falando justamente isso, a importância de eu aprender a enxergar o problema da maneira correta. Quando eu não consigo enxergar o problema da maneira correta, muitas das vezes eu não consigo nem encontrar solução. Eu usei como exemplo, na época, a chuva, né? Eu falava da chuva, era uma época que estava chovendo muito aqui em Natal, como agora, tem chovido muito nesses últimos dias, e Natal é uma cidade que não tem drenagem de água fluvial, né? Não tem drenagem de água da chuva. E aí, todas as vezes que chove em Natal, acontece alagamento. E todas as vezes que alaga, as notícias são: chuva causa grande transtorno em Natal. E perceba que de uma maneira muito sutil, a gente acaba acreditando, né? De uma maneira sem se dar conta, sem pensar muito, a gente acaba comprando essa ideia que a chuva é o grande causador do problema. Qual é o grande problema quando eu olho para o meu problema dessa forma? Se a gente for acreditar que o problema é a chuva, qual seria a solução que eu teria para poder lidar com esse problema? Fazer parar de chover. Não tem outra alternativa. Afinal de contas, se o meu problema é a chuva, então vamos fazer parar de chover. Agora, se eu consigo compreender que o problema da enchente não tem nada a ver com a chuva, afinal de contas, desde quando o mundo é mundo, chove e vai continuar chovendo, eu começo a perceber que existe uma parcela de responsabilidade minha dentro do problema enchente, né? Se eu começo a enxergar que dentro do problema enchente a gente está falando do lixo que está sendo jogado nas ruas, a gente está falando da quantidade de casas que hoje existe, a falta de infraestrutura, muitas das vezes na minha escolha ali, na oportunidade que eu tenho de eleger um político e eu me isento dessa possibilidade votando em qualquer pessoa, e assim vai sucessivamente. Então existe uma parcela de responsabilidade que é minha dentro desse problema, e se eu olho para o problema acreditando que o problema é chuva, não tem como resolver. E com a adicção não é diferente. Com a adicção acontece da mesma forma, né? As pessoas olham para o problema, adicção, dependência química, e logo de cara responsabiliza as drogas. Não, porque meu filho é assim por causa do crack, por causa da maconha, por causa da cocaína. Meu marido se tornou essa pessoa por causa do crack, da cocaína, da maconha. Qual é o problema quando eu enxergo a dependência química ou a adicção olhando por essa ótica? Não existe solução. Porque se o problema é a cocaína, o crack ou a maconha, eu vou ter que extinguir a cocaína, o crack e a maconha do universo, do mundo, né? E aí eu poderia falar também das bebidas alcoólicas, né? Porque hoje o alcoolismo tem matado muitas pessoas. Eu diria até que ao contrário do que muita gente pensa, né? Existe
uma classificação global que diz que o álcool e a maconha são drogas leves, cocaína já é um pouco mais pesada, crack é uma droga super pesada. E aí quando a gente olha, né, para o problema utilizando essa classificação, a gente anula toda a responsabilidade do indivíduo, toda a responsabilidade da pessoa. A grande maioria dos acidentes de trânsito que acontece hoje no nosso país é porque tinha um indivíduo alcoolizado atrás do volante, né? E a gente não pode simplesmente ignorar isso. Então, a questão não é necessariamente qual é o tipo de droga ou o problema é a droga. Não. Até porque existe uma outra consequência que transforma o problema em algo mais grave ainda. Porque se eu acredito que o problema é a droga, logo quando essa pessoa para de usar, é como se não existisse mais problema. E aí o que é que sobra? Um indivíduo cheio de descontrole. Um indivíduo que desenvolveu um padrão de comportamento completamente disfuncional, com a diferença que ele não está usando droga. Mas o padrão de comportamento continua disfuncional. E esse indivíduo continua a causar danos na vida dele e na vida de outras pessoas. Então isso